O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou toda a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Hoje, no nosso calendário litúrgico, celebramos a festa de 2 apóstolos, São Simão e São Judas. Quando nós falamos em festa, mais uma vez eu repito, há uma classificação que é solenidade, e entre os apóstolos nós celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo. Todos os demais nós celebramos festa. Alguns outros santos, então, vem a memória obrigatória ou facultativa. E quando nós celebramos a solenidade, nós rezamos ou cantamos o Glória, o Creio em Deus Pai. E quando é festa, rezamos o Glória sem o Creio em Deus Pai, a não ser que caia no domingo, que é também solenidade. Celebrar a festa dos apóstolos é celebrar a base da igreja. Porque quando Jesus começou a pregação do Evangelho, ele foi pregando em todos os lugares e teve seus seguidores, que se chamavam discípulos. Discípulo da palavra discere, latim, que significa aprender. Então, aquele que é o aprendiz. E Jesus era o mestre, que depois ele fala, não chamo mais de mestre, mas de amigos. E entre os discípulos, ele escolheu 12, que são os apóstolos. Esses 12 que foram dando continuidade após a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus ao céu. Na verdade, um deles saiu do caminho, que é Judas Iscariotes, mas que posteriormente foi substituído num sorteio por São Matias. Depois da morte e ressurreição de Jesus, os apóstolos acharam por bem escolher mais um para que pudesse completar o time, completar o grupo. Esse número 12 também faz alusão aos 12 filhos de Jacó, às 12 tribos de Israel, por onde foi caminhando esse povo de Deus no Antigo Testamento até chegar em Jesus. E se nós celebramos a festa dos apóstolos, nós nos lembramos daquela palavra de Jesus a Pedro, que escolheu um entre os outros para ser o chefe. E quando nós temos uma instituição, algo que precisa de organização, talvez até uma reunião, há sempre um que coordena. E Jesus cria a sua igreja e coloca alguém para coordenar, que é Pedro, e que é substituído
sucedidos a cada momento por outros, que são os papas, que já são quase 300 papas na totalidade, desde Pedro até Francisco, que é o sucessor de Pedro, aquele a quem Jesus, através da sua ação, faz com que seja eleito, pelos cardeais na atualidade para governar a igreja. É sempre bom lembrar que quem não está em sintonia com o Papa, nem católico é. Eu não gosto, eu não aprovo, eu não aceito, então não é católico, porque o Papa é o chefe da igreja católica. Se eu desobedeço, se eu vou criando a minha igreja do meu jeito, do jeito que eu acho, não é porque eu não perco a Eucaristia. Como você pode estar em comunhão com Jesus na Eucaristia, se não está em comunhão com o Papa? E assim, a comunhão com os santos, que a gente reza, Creio na comunhão dos santos. E, de um modo especial, os apóstolos, que acompanharam a Jesus e deram continuidade ao seu trabalho. E como Jesus colocou Pedro como pedra fundamental, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria minha igreja, considera-se que os 12 apóstolos são as 12 colunas da igreja. Nós não podemos simplesmente fazendo uma construção sem algo para dar firmeza. Pode ser que uma casinha de cachorro, uma coisa pequena, a gente faz uns tijolos mais ou menos, mas uma construção maior nós precisamos de um sustentáculo mais firme. E assim nós confiamos naquilo que Jesus colocou, que são os apóstolos, para começar. A gente começa pela base. E é essa base que vai dar sustentação para sempre. A igreja é perene, ela é para sempre. E Jesus sabe quem escolheu. Ele não escolheu pessoas perfeitas. Cada um deu a sua dor de cabeça para Jesus, Cada um teve um problema. Não vamos pensar apenas em Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Ou às vezes um Tomé que duvidou da ressurreição, de um Pedro que negou, do João e Tiago que iriam os primeiros lugares, mas cada um a seu modo. Eram humanos, eram pessoas, talvez uma palavra um pouco pesada, um pouco rudes, não eram pessoas que tinham uma educação polida, não tinham tanto conhecimento, mas foram aprendendo como discípulos de Jesus e que depois tiveram medo, mas posteriormente assumiram de corpo e alma a pregação do Evangelho. De São Simão e de São Judas se fala pouco. Há uma carta atribuída a São Judas Tadeu, que existe outro Simão que é Pedro, que diz, tu és Simão, filho de João, tu te chamas Pedro. E esse outro Simão, então os evangelhos falam muito pouco dos dois, mas sabemos que eles compõem esse grupo dos 12 apóstolos. Então, que por intercessão desses 2 apóstolos, nós confiemos todo o nosso trabalho missionário, evangelizador, trabalho de cristão da igreja, para que, como eles, nós saibamos ser fiéis àquilo que nós assumimos pelo nosso batismo, pelo nosso discipulado, pelo nosso apostolado, da missão que devemos desenvolver, que nós todos somos missionários pelo nosso batismo. Não é apenas uma devoção. Eu sempre digo que, às vezes, a gente vai atrás dos santos só em busca de interesses pessoais. E colocaram títulos em alguns santos, eu não sei qual deles é mais poderoso, se é São Judas, se é Santo Expedito, se é Santa Rita, o santo das causas impossíveis. Santo das causas impossíveis é somente Deus. Se é impossível para todo mundo. Mas para Deus tudo é possível. Agora, se nós cremos na comunhão dos santos, sim, nós vamos pedir a intercessão deles a Deus por nós, mas eles não são todo-poderosos a ponto de
resolver as causas impossíveis. Que cada um continue com a sua fé, com a sua devoção. Se achar que é assim, continue, mas só Deus é todo-poderoso. Mas vamos confiar na proteção daqueles que souberam ser fiéis a Deus, que eles nos inspirem a viver a missão que Jesus nos confia. Vamos fazer nossa prece, pedindo a Deus que nos ajude a cada dia a assumir plenamente a nossa missão.